Se a sua curiosidade se assemelha a um labirinto, você é um explorador de mistérios. Lendas urbanas, histórias sussurradas nas sombras, passadas de geração em geração. Elas desfocam as linhas entre a realidade e o desconhecido, nos deixando a imaginar. E se forem verdade? Dos passos assombrados em prédios abandonados ao brilho sinistro de luzes fantasmas na mata, esses contos nos cativam e aterrorizam. Cada lenda guarda um segredo, um fragmento da história envolto em medo e fascínio. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no cerne desses mistérios, desvendando as verdades ocultas na escuridão. Exploraremos as origens, dissecaremos os rumores e deixaremos você decidir no que acreditar. Você está pronto para desvendar os segredos das lendas urbanas? Então aperte o botão de inscrição e viaje conosco rumo ao desconhecido. Porque às vezes, as histórias mais assustadoras são as que podem ser reais. Um pranto generalizado. Escrito por Isabel Allende. A noite está viva. Pulsa com a dor de uma mãe. Seus gritos ecoam através do tempo. Uma canção de ninar arrepiante. No México, a lenda de La Llorona, a mulher que chora, é mais do que folclore. É um aviso sussurrado, um lembrete assustador da escuridão que pode nos consumir. Gerações cresceram ouvindo sua história. Uma história contada em voz baixa, destinada a assustar e instruir. La Llorona não é um mito distante. Ela é uma presença, sentida no farfalhar das folhas e no correr das águas. A triste história de Maria. Uma história envolta em tristeza e mistério. A história começa com Maria, uma mulher de beleza cativante. Seus olhos, sempre tristes, refletiam uma alma profunda e complexa. Ela era amada por sua graça, admirada por seu espírito. Em sua pequena vila, Maria era uma figura de inspiração e respeito. Seu coração pertencia a um rico espanhol. Ele era um homem de grande influência e charme, que prometeu a ela um futuro brilhante. Ele prometeu a ela o mundo, mas suas promessas eram vazias. Com o tempo, suas palavras doces se transformaram em mentiras amargas. Ele a abandonou, deixando-a com nada além de seus 2 filhos e um coração cheio de desespero. Maria, agora sozinha, lutava para sobreviver e cuidar de seus filhos. Consumida pela dor e pela raiva, Maria cometeu um ato imperdoável. Sua mente, obscurecida pelo sofrimento, levou-a a um caminho sem volta. Ela tirou a vida de seus próprios filhos, afogando-os no rio. O rio, que antes era um símbolo de vida, tornou-se um lugar de tragédia. A constatação de suas ações foi rápida e brutal. O horror do que havia feito a atingiu como um raio. O desespero a engoliu por completo. Maria, agora uma sombra do que era, chorava incessantemente à beira do rio. Ela se tornou La Llorona, para sempre amaldiçoada a vagar pela terra, em busca de seus filhos perdidos. Seu lamento ecoa nas noites escuras, um aviso para todos que se aproximam do rio. O preço da paixão. A história de La Llorona é uma tapeçaria tecida com fios de culpa, perda e um amor tão profundo que se tornou uma maldição. Esta lenda mexicana é passada de geração em geração, cada vez mais sombria e cheia de mistério. O amor de Maria pelo espanhol era avassalador. Ela se entregou completamente, acreditando que ele era o amor de sua vida, o homem que a faria feliz para sempre. Sua traição a destruiu, deixando apenas um vazio cheio de desespero. Maria não conseguia suportar a dor de ser abandonada, e sua mente foi consumida pela tristeza e pela raiva. Movida pela dor, ela destruiu as próprias coisas que mais prezava seus filhos. Em um ato de desespero, ela os afogou no rio, acreditando que assim poderia aliviar seu sofrimento. Seu castigo eterno é um lembrete arrepiante do poder destrutivo das emoções desenfreadas. Agora,
Ela vaga pelas margens dos rios, chorando e procurando por seus filhos perdidos. Os gritos de La Llorona não são apenas por seus filhos, mas por si mesma. Ela lamenta a perda de sua sanidade, de seu amor e de sua própria alma. Ela está presa em um ciclo de remorso eterno, incapaz de encontrar paz. Cada noite, sob a luz da lua, seus lamentos ecoam, lembrando a todos do preço terrível que pagou por sua paixão desenfreada. Cuidado com a beira da água. A noite esconde muitos segredos e a água pode ser traiçoeira. La Llorona é mais do que uma história de fantasma. Ela é uma lenda que atravessa gerações, um conto que ecoa nas noites escuras. Ela é uma figura de advertência, um aviso sussurrado para crianças em todo o México. As histórias contadas ao redor da fogueira são mais do que entretenimento, são lições de vida. Fiquem longe da beira da água, dizem a elas. A água pode parecer calma, mas esconde perigos invisíveis. Não andem sozinhos à noite. A escuridão pode enganar, e os caminhos solitários são cheios de armadilhas, pois La Llorona pode confundi-los com seus próprios filhos perdidos. Sua dor e desespero a fazem procurar incessantemente. Seus gritos são um lembrete arrepiante dos perigos que espreitam nas sombras. Cada som na noite pode ser um aviso. Ela é um símbolo do desconhecido, das coisas que acontecem durante a noite. A escuridão é um véu que esconde muitos mistérios. Sua lenda serve como uma ferramenta para manter as crianças seguras, para incutir nelas um senso de cautela e respeito pelo invisível. É uma história que ensina a importância de ouvir os mais velhos e de respeitar os avisos. Mais que um mito, La Llorona está profundamente enraizada na cultura mexicana. Ela é mais do que apenas uma história de fantasma. Sua imagem é encontrada na arte, na música e na literatura. Ela é um símbolo da história complexa do México, um reflexo de suas raízes indígenas e passado colonial. Sua história ressoa com a consciência coletiva de uma nação. Ela incorpora a dor da perda, as consequências da traição e a força duradoura do amor de uma mãe, mesmo em sua forma mais destrutiva. Sussurros além das fronteiras. A história de La Llorona não ficou confinada ao México. Seus gritos ecoaram por toda a América Latina, cada região adicionando seu próprio tempero à lenda. Dos desertos do Arizona à floresta amazônica, a história de La Llorona é contada e recontada. Essa propagação fala da universalidade de seus temas. Culpa, perda e amor maternal são emoções que transcendem fronteiras. A história de La Llorona, em suas muitas formas, oferece um vislumbre da experiência humana compartilhada de luto e saudade. O legado de La Llorona. A presença de La Llorona é sentida além da tradição oral. Ela inspirou inúmeras obras de arte, música e literatura. Sua história foi adaptada para o teatro e cinema, cada interpretação oferecendo uma perspectiva única sobre a lenda. Festivais e celebrações em toda a América Latina incorporam elementos da história de La Llorona. Ela é uma figura que continua a fascinar e aterrorizar, um testemunho do poder duradouro do folclore. Sua lenda serve como um lembrete de que algumas histórias são atemporais, seus ecos para sempre presentes na psique humana. O velho asilo se erguia no topo da colina como um fantasma de pedra olhando para a cidade. Suas paredes desgastadas pelo tempo contavam histórias de um passado sombrio e misterioso. Janelas quebradas eram como olhos vazios, e as pedras quebradas pareciam sussurrar histórias de horrores esquecidos. Cada rachadura e cada pedaço de vidro estilhaçado guardavam segredos de um tempo em que o asilo estava em pleno funcionamento. Lá dentro, um elevador de ferro forjado era um lembrete assustador do passado sombrio do lugar. O metal enferrujado e as portas rangentes
pareciam ecoar os gritos dos que ali sofreram. Reza a lenda que o asilo era assombrado, uma passagem para o outro lado. Dizem que espíritos inquietos vagam pelos corredores, presos entre este mundo e o próximo. Alguns sussurravam sobre pacientes que desapareceram sem deixar rastros. Histórias de desaparecimentos misteriosos e inexplicáveis eram contadas em voz baixa, como se o próprio asilo pudesse ouvir. Outros falavam de gritos ecoando pelos corredores vazios. Gritos que pareciam vir de um lugar profundo e distante, como se as paredes do asilo guardassem as almas atormentadas de seus antigos habitantes. O elevador, diziam, era o coração da assombração, levando as pessoas em viagens macabras, para andares que nunca existiram. Cada viagem no elevador era uma descida ao desconhecido, um encontro com o inexplicável e o aterrorizante. Numa noite fria de outono, um grupo de amigos se reuniu perto do asilo abandonado, atraídos, como sempre, pelo fascínio do desconhecido. Tinha o Max, o líder destemido, sempre pronto para um desafio. A Emily, a cética, tentando esconder o medo. O Ben, observador silencioso. E a Chloe, a aventureira. Alguém teve a ideia de explorar o asilo. O desafio? Subir até o último andar pelo elevador. Um teste de coragem, uma dança com o medo. Eles não conseguiram resistir. A noite era uma criança e o medo, eles pensavam, era apenas uma ilusão. O ar dentro do elevador era pesado, carregado com cheiro de mofo e o peso de incontáveis histórias não contadas. A velha grade de ferro se fechou com um estrondo, selando o destino deles. Max apertou o botão mais alto, o 13, apesar do prédio ter apenas 12 andares. Uma risada nervosa morreu na garganta deles. O elevador começou a subir, lento e rangendo. Cada gemido de metal parecia anunciar a sua ruína. O ar ficou mais frio, um frio de gelar os ossos. O medo, agora uma presença real, apertou o seu aperto. A cada andar, o elevador tremia. Pareciam vir das paredes sussurros, indistintos, arrepiantes que lhes arrepiavam a espinha. Rostos pálidos e magros apareciam e desapareciam diante de seus olhos. Alucinações, eles diziam para si mesmos. Mas a cada andar, os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes, como se tentassem avisá-los ou atraí-los para mais perto. O ar ficou denso, como se algo estivesse presente, algo sinistro. Então, no 11º andar, o elevador parou de repente, mergulhando-os na escuridão. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som de respirações rápidas e nervosas. Ai meu Deus, o que aconteceu? Por que parou? Calma, gente, vou acender meu isqueiro. Precisamos de alguma luz para ver o que está acontecendo. O pânico os dominou, ameaçando tragá-los por completo. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a escuridão os envolvia. Max tateou o bolso procurando seu isqueiro. Seus dedos tremiam enquanto ele tentava encontrar o pequeno objeto. A pequena chama era um farol na escuridão sufocante. A luz fraca trouxe um pouco de alívio, mas também revelou o medo nos rostos de todos. Rápido, Max, precisamos de luz aqui, não consigo ver nada. E foi aí que eles viram algo se movendo na escuridão. Algo que não deveria estar lá. Algo se mexendo no canto. Uma figura sombria, alta e esquelética, com olhos brilhando com uma luz sobrenatural. A presença era palpável, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. O que é isso? Isso não pode ser real. A figura os observava em silêncio. Seus olhos brilhantes perfuravam a escuridão, fixos neles. Um grito ficou preso na garganta de Emily. Ela queria correr, mas suas pernas não obedeciam. A figura se aproximou lentamente, sua forma se definindo aos poucos, revelando os restos esfarrapados de um jaleco de médico, como se tivesse saído de um pesadelo.
Um bisturi enferrujado brilhava sinistramente em sua mão, refletindo a pouca luz do ambiente. Seu rosto, se é que se podia chamar aquilo de rosto, era uma máscara de decomposição, com pedaços de carne pendurados e um olhar vazio. As órbitas oculares vazias os encaravam, cheias de uma fúria antiga e implacável, como se guardassem séculos de ódio. Meu Deus, que coisa é aquela? Nunca vi nada assim antes. Calma, gente, temos que manter a calma. Se entrarmos em pânico, será pior. O odor de morte tomou conta do elevador, tornando o ar quase irrespirável. O ar crepitava com uma energia estranha e opressiva. A figura avançou em direção a eles, a mão esquelética estendida, o bisturi erguido. O tempo pareceu parar, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Temos que sair daqui agora, antes que seja tarde demais. Eu não consigo respirar. Eu não consigo. O ar está pesado, sufocante. Max reagiu por instinto. Ele golpeou o painel de controle, apertando todos os botões repetidamente. O elevador tremeu, as engrenagens protestando com um rangido. Então, com um solavanco, ele começou a se mover novamente, para cima. Vamos, tirar a gente daqui. Mas a figura permaneceu ali, seus olhos fixos neles. Sua presença, um peso palpável no espaço confinado. Eles estavam presos, à mercê daquela entidade malévola que habitava o elevador amaldiçoado. Ela não vai embora. Por que ela não vai embora? Aguenta firme, temos que continuar andando. De repente, o elevador parou com um rangido. As portas se abriram, revelando um longo corredor escuro. Com a adrenalina a 1000, eles saíram tropeçando, ofegantes. Sem coragem para olhar para trás, eles correram cegamente pela escuridão. Não parem! Continuem correndo, continuem correndo! Finalmente, eles saíram do asilo e puderam sentir o ar fresco da noite. Estavam seguros por enquanto, mas aquela experiência deixou uma marca indelével em suas almas. Uma lembrança arrepiante da escuridão que se escondia além do véu da realidade. Conseguimos, nós realmente conseguimos. Nunca mais voltaremos aqui. Nunca mais. Eles nunca mais falaram sobre aquela noite, mas a lembrança permaneceu. Uma sombra no canto dos olhos. Um sussurro no silêncio da noite. O elevador, eles sabiam, era apenas um portal. Uma porta para algo antigo e maligno. E a entidade que encontraram, ela continuava lá. Presa talvez, mas não havia ido embora. Sua presença era um lembrete constante de que algumas portas era melhor deixar fechadas. Alguns horrores, uma vez vislumbrados, nunca poderiam ser esquecidos. Você chegou ao fim. Muito obrigado por ficar conosco. Queríamos aproveitar o momento para dizer um enorme obrigado. O seu apoio significa muito para nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha. E olha só, se você quer ver mais conteúdo incrível, clique no botão de inscrição e no ícone do sininho. Assim, você nunca vai perder uma atualização nossa. Temos muito mais para compartilhar com você e adoraríamos que você se juntasse à nossa comunidade. Então, o que você está esperando? Junte-se à família, inscreva-se agora e vamos fazer mágica juntos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau por enquanto.